Graça e paz, irmãos. Amém? Eu estava lembrando também da Nancy, nossa querida que foi no acampamento, de vez em quando vem compartilhar a palavra do Senhor com a gente. Lembrem de orar pela Nancy. Ela tem enfrentado na empresa dela algumas lutas. Um dia ela conta com detalhes para vocês, mas sem saber, a empresa dela, muito tempo atrás, Deus trabalhou para que ela tivesse uma empresa de revestimento diferenciada, artesanal, mas é uma empresa até de um bom porte. E essa empresa, ela é na verdade, uma agência de Deus disfarçada, porque lá dentro eles oram, choram, intercedem, utilizam recursos da empresa para missões. E há tempos atrás a Nancy tem descoberto algumas coisas, de que aquele terreno onde está a empresa dela, ele era muito cobiçado pelos líderes de Umbanda, Quimbanda na região. Na verdade, acho que o presidente de São Paulo, do Brasil, da Associação de Umbanda, já tinha totais planos para ter aquele terreno e aquele galpão para que fosse utilizado dentro da religião, da crença deles, e eles ficaram enfurecidos. E isso tudo foi sendo descoberto através de oração, de palavra, porque ninguém sabia disso, e as coisas já estão confirmadas. Então, eu não gosto, na verdade não é do termo batalha espiritual nem guerra espiritual, eu não gosto do que isso se tornou na cabeça dos cristãos, Isso virou ou sinônimo de paranoia e alienação, ou agora, mais recentemente, também sinônimo de ignorância e de não querer saber. Então a gente sabe que existe, é óbvio, muito claro, nosso Deus é uma prova disso, de uma realidade espiritual. Então a gente sabe que existem as resistências também. E a Nancy é alguém da nossa família, do corpo de Cristo. Então nós oramos por ela. Dobre o seu joelho toda vez que você lembrar, e se você esquecer, você pede para o Espírito Santo te lembrar quem está precisando, que Ele vai te lembrar, e você ora pela Nancy. Hoje a Eliana e o Min também mandaram um beijo e falaram que estão com saudade, que uma hora aparece, e são queridos também, que nós precisamos orar por eles. Amém? Então tá bom. Lucas 22, 32. No meio do versículo, ou como gostam os seminaristas ou teólogos de falar, a parte B do versículo de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 32, diz assim: Jesus falando para Pedro, Tu, Pedro, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Pai, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso que nós temos aqui. É uma vez na semana, Senhor, mas é tão importante. Tão importante quando nós podemos estar aqui vendo os irmãos, abraçando, orando uns pelos outros, chorando juntos, se alegrando juntos, cantando ao Senhor e ouvindo a Tua palavra, Senhor. E baseado na própria palavra nós oramos, Pai, que o Filho seja glorificado, que o Espírito Santo tenha liberdade, que o nosso Deus e Pai seja manifesto nos nossos corações através da Tua palavra nessa noite mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. Pois Lucas 22, 32 já é bastante Lucas para a nossa cabeça, Porque assim, já significa que passaram 21 capítulos de Lucas, já aconteceu muita coisa em termos de Evangelho, já aconteceram muitas coisas em termos de caminhada de Jesus Cristo. E na altura do campeonato, Jesus resolve falar para Pedro, logo para Pedro, que ele não era convertido. Tudo bem, porque o Pedro nem ligou, nem se importou, porque você vai ver no texto que ele não vai bater boca com Jesus com isso.
né? É uma das provas que ele não era convertido mesmo, né? Porque gente que não é muito convertida não escuta, né? Só fala. E o Pedro está nessa aqui. Mas é interessante para a gente pensar, porque o Pedro já se dispôs a caminhar com Jesus Cristo, o Pedro já viu os milagres de Jesus Cristo, o Pedro já recebeu revelação de Deus. Lembra quando perguntavam para os discípulos sobre quem era Jesus, e aí Jesus fala: o que vocês responderam, o povo? E aí o próprio Jesus, depois das respostas deles, fala para Pedro, mas e para os discípulos: mas e vocês? Quem eu sou? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro recebe uma revelação do Pai, fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: puxa vida, Pedro, não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Então esse Pedro que teve revelação, que levou bronca, que estava com Jesus para cima e para baixo, que estava presente em diversos lugares, que vai subir para o Monte da Transfiguração, esse Pedro tem que escutar de Jesus em um determinado momento aqui: Pedro, no dia que você se converter, eu tenho uma missão para você, fortalece os teus irmãos. Aí eu fiquei em crise, né? Porque a palavra, primeiro, ela tem que falar com a gente. É um bom exercício esse. Se você lê o texto e fica sempre pensando nos outros, já tem alguma coisa para você ajustar a antena aí, a sua parabólica está meio... E aí eu fiquei lendo e falei: Jesus, quanto tempo de caminhada às vezes a gente pode ter e ficar com essa pergunta sobre conversão, né? Tem duas respostas teológicas aqui que eu vou falar para vocês, e eu acho que elas fazem bastante sentido, mas o que me intrigou no primeiro momento é a própria palavra conversão, que eu sei que alguns já leram, já estudaram, baseado no texto de Romanos, que conversão, a palavra tem muito a ver com a ideia de metanoia, mudança de mente, de arrependimento. Mas eu fiquei encantado com uma expressão sobre conversão que a economia nos dá, e também é mais um tapa com luva de pelica para a gente entender que Deus não fala só através da teologia, fala através de todas as ciências, fala através da economia, da arquitetura, da psicologia, da pedagogia, de todas as ciências. E você sabe qual é a expressão da economia para a palavra conversão? Sabe? Tem a ver até com essa história de pegar uma moeda e converter ela numa outra. A expressão para a economia, para a palavra conversão, é voltar a ter valor. Conversão para a economia é voltar a ter valor. Significa que em algum momento algo perdeu o valor. E a conversão nos devolve o valor que nós de fato deveríamos ter. Mas, puxa vida, vivendo e aprendendo, né? Pelo menos para mim, um ignorante a respeito de economia e de conversão. E eu fiquei encantado com essa ideia de que cada vez mais a Bíblia vai fechando e apontando e falando: escuta, você não entendeu ainda? Você tem valor para mim. Você perdeu o valor, mas agora eu vou fazer com que você volte a ter valor. Eu vou fazer com que você volte a valer o que você vale exatamente para mim. Porque se a gente pega a economia solta por aí, a gente fica assustado que o real vale 3, não, o dólar vale 3,9 reais, né? 3,09. Aí a gente fica sem noção do que vale. Por que o dólar tem que valer mais do que o real? Não é? Por que a libra tem? Por que o euro tem que valer? E a gente fica sem uma noção de valor. Que, aliás, é tão esquisita essa relação de valores, que às vezes, de fato, uma moeda determina o valor de um povo. Eu lembro de um moço bem rechonchudinho assim, é porque eu lembrei da figura dele. Ele tinha um suspensório e ele tinha uns
era um gringo que fazia consultoria na empresa, um americano, né? E um dia ele ficou bem alegrinho, ele saiu para beber com o pessoal, e ele era assim, humano pra caramba esse cara. Ele queria fazer um acerto na empresa lá, e ele vendeu um pacote, uma ideia, de para ele melhorar a empresa lá, ele ia dar umas orientações lá, uns estudos dele, e aí ele chegava com as folhas dos departamentos. Aqui tem 100 funcionários, é departamento do quê? Informática. Com 50 funciona, corta, vocês economizam e tal. Esse aqui, departamento pessoal, quantos funcionários tem? 70. Corta, 35 vai funcionar, vocês não precisam disso. Então ele era assim. O número. E ele era bem arrogante mesmo, né? Ele era bem arrogante. Essa era a fala comum dentro da empresa lá. Não era só um juízo de valor meu. E quando ele tomou umas a mais nessa saída do pessoal, a história que chegou, e chegou através de um colega, é de que ele sentou na mesa e ele falou: tem duas coisas que mandam no mundo. E aí ele falou, uma era o que ele estava falando, né? O inglês, e a outra ele puxou um massinho de dólares, falou: isso aqui. Então, para a gente ver como, às vezes, até na nossa cultura, no nosso imaginário, existe uma confusão de valores baseada numa precificação. A nossa moeda determina quem nós somos. A tal da síndrome de vira-lata do brasileiro durante muito tempo também foi baseada na nossa economia e no tipo de moeda que a gente tinha. E aí, quando você ouve a ideia da economia de que conversão, na verdade, é você fazer algo voltar a ter um valor devido, e aí você olha para Jesus Cristo e pensa na ideia de conversão, e aí você entende também mais um pouco que a obra da cruz é para fazer eu e você, o ser humano, voltar a valer aquilo que de fato Deus criou para ele valer. Isso já deveria nos ajudar nessas crises de estima, para não ficar com uma estima lá embaixo, achando que vale meio. Querido, você vale o que Deus diz que você e eu valemos. É o que nós valemos. Agora, a conversão traz essa saúde para a nossa mente, espiritual, emocional e fisicamente. Porque em partes, muito do investimento, nada contra o cuidado estético tranquilo que faz com que as mulheres fiquem mais bonitas ainda, tá? Mas aquele excesso, aquele exagero, aquela coisa, o que é senão dizer eu preciso de mais valor porque o valor que eu tenho não é suficiente? Então passa, se excede daquela coisa do cuidado. Crise de valores, falta de consciência do quanto de fato eu tenho em mim como valor. Bom, isso é a palavra conversão. Saindo desse momento um pouco mais sério, assim, emocional, para mim interessante, espero que para vocês também, me chama a atenção essa coisa do Pedro. 21 capítulos andando com Jesus, 21 capítulos passando situações, acreditando, indo, e Jesus diz: Pedro, você não é convertido. No dia que você se converter, Pedro, vai e fortalece os teus irmãos, porque você não é convertido. Então o que o Pedro é? O quê? Acostumado. Da música do Sambinha, não pode nem cantar. Você me deixou mal acostumado, né? Desculpa aí, irmãos. Passa um pezinho para aqui. Tem nem molejo para isso. Só zumba no acampamento. Isso aí. O Pedro era um seguidor de uma causa. E naquela época, o que mais tinha era seguidor de causas. Os zelotes, por exemplo, era uma causa, eles tinham as causas deles. Então Pedro era um bom seguidor de causa. E um bom seguidor de causa não está livre de algumas coisas, de expectativas, de frustrações, de sonhos. Agora, mais uma das provas de que Pedro não é de fato convertido é que você vai encontrar no próprio capítulo 22 situações em que ele e os discípulos, olha só, versículo 24:
Vocês são convertidos? Somos. Então por que você, suscitaram também entre os discípulos uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior? Gente convertida tem que ficar preocupada em saber quem é maior, gente. Quem é que vai sentar ao lado de Jesus no reino? Estão preocupados com a causa do reino terrestre, vão derrubar o Império Romano aí, essa turma aí que está tomando conta, e aí nós vamos nessa causa. Vem comigo, né? Aí passa um pouquinho mais, Jesus fala: Pedro, Satanás, versículo 31. Satanás reclamou você porque ele quer te peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, pois quando te converteres, fortalece teu irmão. O Pedro, ele tem total ignorância do mundo espiritual no meio dessa causa. E Jesus continua falando para ele, ele não dá a mínima. Não dá a mínima. Sabe por quê? Porque quem tem uma causa como o Pedro tem e não é convertido, é cheio de heroísmo pessoal. O Pedro é cheio de heroísmo pessoal. Tanto é, segue o texto aí. Jesus fala: Pedro, eu roguei por ti, versículo 32, para que a tua fé não desfaleça, meu filho, né? E aí quando você se converter, fortalece teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Hashtag pronto, Pedro falou. O Pedro é o tipo, já tinha. Porque em vários lugares você pode encontrar o Pedro dizendo: hashtag pronto, falei, Jesus, vai morrer nada, coisa disso. Aí Jesus fala: hashtag para trás de mim, Satanás, Pedro, porque você está se deixando influenciar. Aí aqui Jesus fala para ele assim: Pedro, você nem convertido é, meu filho. Que vai morrer comigo o quê? Não dou 3 cantadas de galo para você já começar, porque você não é convertido, Pedro. Você nem sabe o valor que você tem, meu filho. Você nem sabe o valor que eu te atribuí. Como é que você vai falar que você vai morrer junto comigo? Cheio de heroísmo pessoal, cheio de proeminência. E aí Jesus diz para ele, 34: Pedro, hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Aí Jesus vai continuar falando algumas coisas. Logo depois de Pedro, Jesus vai ser preso, né, por conta da situação de Judas lá e tudo mais. O Pedro vai entrar na casa onde Jesus está preso lá, e a mulher começa a falar: você não é seguidor desse Jesus aí que o pessoal prendeu? Ele já fala lá uma meia dúzia de palavrões e já demonstra total conversão. Já deixa tudo ali no jeito. Porque quando a coisa aperta, irmão, quem não é convertido nega Jesus. Nega Jesus. Porque tem situações que, se não for por causa da conversão e o que a conversão faz em nós, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, situações que a gente não consegue levar adiante. Falar, por exemplo, de perseguição aqui, todos nós falamos, mas nós nem imaginamos o que exatamente alguns irmãos passam por aí. E nós sabemos que esses irmãos só sustentam a fé deles por causa da ação do Espírito Santo de Deus, gente. Não é porque eles têm uma boa causa. A nossa humanidade nega Jesus por causa do nosso limite. E o que o Pedro está dizendo aqui é que ele não tem nem noção do limite dele. E aí Jesus volta e precisa dizer: Pedro, quando você tiver noção do seu limite, Pedro, quando você se converter, você saber que o seu heroísmo pessoal, o seu braço forte, o seu senso de justiça não servir mais, aí você vai fortalecer os seus irmãos.
Aí eu sei que talvez você fale, não, Tom, mas a resposta é mais simples. O Pedro não era convertido porque não tinha acontecido Atos 2 ainda. O Espírito Santo não tinha vindo, e como fala brilhantemente o Ari, mudado o endereço dele de fora para dentro de nós. Agora, com Atos 2, o Espírito Santo passou a morar em nós, então nós somos convertidos. Mas antes da ideia da própria ação de Atos 2, onde o Espírito Santo vem morar em nós, para que alguém pudesse se converter, tinha que acontecer uma coisa antes, e para que o Espírito Santo viesse em Atos 2, tinha que acontecer uma coisa antes. É esse o mistério que tem nesse texto. Pedro, você não é convertido. Eu nem morri na cruz ainda. Não tem cruz. Então você só é seguidor de uma causa. Porque convertidos só são convertidos a partir da cruz. Quem não passa pela cruz não se converte. Quem não passa pela cruz não tem a mudança de endereço do Espírito Santo que está fora e passa a morar dentro. Então, Pedro, você só tem uma causa. Você só é um seguidor. Você é um bom seguidor. Mas na hora que a coisa apertar, você não vai conseguir segurar a onda. E muito menos fortalecer seus irmãos. Tanto é que quando o próprio Jesus morre, aí tem cruz. Antes dele ter a convicção de toda aquela situação que ia virar, Pedro, estávamos falando no estudo, alguns irmãos falaram lá, Pedro foi pescar. Olha como ele foi fortalecer os irmãos. Vamos pescar, gente, acabou o negócio ali. A causa já era. Vamos voltar para o nosso barquinho, nossa vida lá, é aquilo lá. E agora não tem nem ninguém para falar para a gente, joga a rede desse lado, que a rede vai voltar cheia, porque já era. Mas aconteceu a cruz, aconteceu a ressurreição. Obrigado, Paulo. E aconteceu Atos 2. E aí aconteceu a conversão. E acontece a conversão nas nossas vidas. Por causa da cruz, por causa da ressurreição, por causa de Atos 2. Aí você fala, ué, mas se acontece a conversão na vida, por que muitas vezes a gente ainda continua agindo como Pedro antes da cruz e antes? Porque a conversão, essa mudança de valor, essa mudança de mente que o Romanos também vai explicar, é algo que a Bíblia tem, que nenhum outro lugar faz igual, que é Deus começando a nos transformar e vai continuando e continuando e continuando. E muitas vezes nós não vamos sendo mais transformados porque nós simplesmente abandonamos e viramos as costas para a cruz e com isso abandonamos o processo de conversão. E aí nós não temos nem com que fortalecer os nossos irmãos, porque só gente convertida fortalece os irmãos com valores genuínos. Sabe por quê? O que eu estou chamando de valores genuínos? Teve um dia que os discípulos estavam numa determinada casa, estava cheio de gente lá ouvindo Jesus falar, e Jesus Cristo começou a descer a chinelada, falou palavras firmes, mas falou palavras duras. E aí começou a plateia, né? Começou a... Acho que se Jesus fosse pegar em determinadas comunidades, algumas iam encher e outras iam esvaziar. Porque o pessoal começa a sair dependendo do discurso. E aí Jesus começou a falar e o pessoal foi embora. Chegou uma hora, Jesus viu lá aquela meia dúzia de gado pingado e falou, vocês vão embora também? E aí, hashtag Pedro falou, só tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Essa mesma expressão é a expressão que nós, quando somos convertidos, passamos a carregar também as palavras de vida eterna. Por isso nós podemos fortalecer os nossos irmãos.
não são nossas palavras. Boas palavras de amizade qualquer ser humano tem, mas palavras de vida eterna, só Jesus e o seu Espírito Santo que fala através de nós tem. Por isso nós somos tão necessitados da conversão. Por isso nós não podemos nos acomodar com uma vidinha miseravelmente salva. Que ótimo, não vou para o inferno. Tá bom, irmão, tem gente que vai viver na porcaria a vida toda, no último suspiro vai falar: eu aceito Jesus pelo amor de Deus, e vai para o céu. Porque Deus é gracioso, certo? E daí? Ótimo. Só que tantas outras coisas a pessoa poderia desfrutar nesse processo de conversão, nessa caminhada, tanta coisa. Nós não deveríamos ver a ideia de conversão somente com Jesus Cristo devolvendo um valor para nós, que nós perdemos por causa da queda. Mas nós devemos ver também a conversão como um instrumento de Deus, missionário, onde nós vamos fortalecer os nossos irmãos com as palavras de vida eterna. Nós vamos ter palavras de vida eterna para falar para as pessoas que estão desesperadas, ou mesmo alguns irmãos, algumas pessoas vão falar palavras de vida eterna para nós e vão nos animar enquanto nós estivermos caídos, por causa da conversão, porque nós passamos pela cruz, por causa da conversão. Pessoas vão sentar do nosso lado e não vão falar nada, vão só nos abraçar e falar: estamos juntos. Até porque muitas vezes não há nem palavras antes, mas só a gente levar as cargas uns dos outros. Isso é coisa de gente convertida. Sabe por quê? Você fala: não, mas eu tenho alguns amigos aí fora que às vezes eles se colocam do meu lado e eles me ajudam a carregar as cargas. É verdade. E isso já alivia um pouco, né? Quem tem um bom amigo, mesmo que a pessoa não seja cristã, já alivia muito. Mas é que quando alguém abraça você, e esse alguém é uma pessoa convertida, não é só ele que abraça você. Não é só ele que abraça você. É Jesus que abraça você. Porque somente os convertidos têm a presença de Jesus Cristo dentro de si. E aí às vezes a gente abraça, e aí você encontra aquela pessoa, um dia ela fala: nossa, eu voltei só por causa do abraço. Tinha um irmãozinho, o irmão Romeu, lá na CCR, que ele ficava meio na porta, falava assim, tinha cabelo de anjo, jeito de anjo, tudo de anjo, acho que era um anjo que... E a gente sempre falava, para saber se Jesus voltou, a gente olhava se ele estava na porta. Está lá ainda, então nosso lugar é aqui ainda. Era demais o Romeu. Lembra? Conhece o Michel? Conhece bem o Romeu. Estou mentindo, Michel? E o Romeu, ele tinha o tal do ministério do abraço. Gente do céu. Ele abraçava, pegava a Bíblia e dava umas 3 pancadinhas nas suas costas. Quanta gente ficou na igreja, voltou para a igreja, ou se tornou parte do corpo por causa daquele abraço. Quem abraçou? Quem abraçou? Jesus. Então, tirando a brincadeira do Pedro, cabeça dura, né? Pedro, pedra olha para a cabeça dura, né? Muitas vezes todos nós somos um pouquinho. A gente tem que tomar cuidado para a gente não estar só lutando por uma causa. A gente tem que tomar cuidado para a gente não estar brigando por uma causa. Eu acredito nessa causa. Que causa? Que causa? Eu acredito nesse Cristo, não numa causa. Eu não sou seguidor de uma causa. Você não é seguidor de uma causa. Você é seguidor de uma pessoa. Uma pessoa. Senão nós corremos o risco até de estar dentro da igreja por anos a fio, 21 capítulos como Lucas, na história de Pedro. E talvez eu esteja preocupado se eu vou sentar à direita ou à esquerda de Jesus.
Talvez eu esteja preocupado que o meu lugar de herói esteja registrado na história. E aí Jesus precisa virar para mim e falar: Tom, querido, quando você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos. Antes, você pode alegrar, você pode brincar, você pode fazer uma boa ação social, pode fazer um monte de coisa. Mas você só vai ter palavras de vida eterna. Você vai ter somente uma vida que impacta quando você se converter. E quando você se converter, eu tenho uma missão para você. Qual, Senhor? Para que lugar eu vou? Em que terras longínquas vou pregar? Para quantas pessoas e quantas multidões? Você vai fortalecer os teus irmãos. É a maior missão que o Pai certamente nos dá. Tanto é verdade, que quando nós encontramos Jesus Cristo andando, e todas as vezes que Ele encontra alguém desamparado, desanimado, cabeça baixa, Ele faz o quê? Levanta. E Ele nos fortalece. Então, queridos, que essa experiência de conversão interessante, para além de Atos 2, ao ser para quem? E não adianta você buscar também respaldo naquela outra mensagem maravilhosa de 1 Pedro 1,20, que fala que o sangue do Cordeiro é conhecido antes mesmo da fundação do mundo. É maravilhosa aquela revelação. Mas aquela revelação e aquela palavra é a Trindade no contexto de possibilitar a criação com um arbítrio. Ou seja, se ao serem criados, se eles escolherem nos rejeitar, vamos precisar resgatá-los. E aí o Cordeiro é manifesto ali já. Mas efetivamente só é possível ter conversão quando acontece a cruz. Eu acho muito legal esse movimento, desde que tem ouvido o exagero. A Miriam até estava falando, a gente estava pensando em algumas questões da comunidade, do símbolo da cruz. E também, por causa de tanta idolatria, a gente passou a olhar para a cruz de uma maneira negativa. Mas a cruz nos lembra que Deus está disposto a fazer com que a gente volte a valer o que a gente tem que valer. Então, irmãos, quando você ouvir aquelas mentiras do diabo sopradas na sua mente, de que as suas coisas não vão dar certo, de que você não tem jeito, de que você não tem valor, lembre da cruz. Lembre da cruz. Lembre do Espírito Santo de Deus. E quando você lembrar da cruz, o Hamilton cantou: ah, como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo, e não ter que andar ansioso de nada, Senhor. A Deus tudo levar. Convertido vai em direção à cruz. Convertido não fica sem escuta. O convertido não tem problema em se arrepender e dizer: me perdoa, eu errei, ponto, sem justificativa, ponto, eu errei. E aí o pecado passa a ser, como foi na vida de Pedro, um acidente e não mais um domínio. E não mais um domínio. Tem aquela canção muito linda, hoje a gente vai lembrando essa que não haverá mais, acho que é do Ademar de Campos, e o pecado não mais terá domínio sobre vós. Sobre vós. Você lembra?
considerai-vos mortos e vivos para Deus. Os que estão só os convertidos, porque a graça especial não é que faz o sol nascer sobre justos e injustos. Essa é a graça comum, essa não é para todos. Mas essa graça, né, que nos regenera dia a dia. Então, querido, é assim. Às vezes a gente fala de apelo para você aceitar Jesus, para eu aceitar Jesus, para a gente aceitar Jesus. Né? O apelo, o clamor que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e creio que é de todos nós aqui de alguma forma, é que nós possamos não nos conformar com um nível de conversão rasa, em nome de Jesus. Não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mente de Cristo. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Se você acha que você tem tido um tempo de conversão muito rasa, se você não tem dado importância os processos de conversão, de transformação para a cruz, não sou eu que tenho que falar nada, porque eu estou igualzinho a você, buscando transformação no Senhor. Mas, por favor, em nome de Jesus Cristo, deixe o Senhor transformar a sua vida, a nossa vida. Nós vamos cantar alguma canção e vamos ficar em oração enquanto os irmãos cantam, sem pressa, sem angústia, sem desespero, porque o Senhor tem uma missão para você e para mim, quando nós de fato estivermos entregues a uma conversão mais profunda, que é fortalecer a vida das pessoas. Se você lembra que está tendo atitudes ainda, está fazendo escolhas que não tem nada a ver com a cruz, ó Deus, ó Deus, ó Jesus, converte o nosso coração a Ti, Senhor. Converte, Pai. Tenha liberdade na presença do Senhor. Pode orar, pode clamar, pode chorar, pode ficar quietinho. Só não pode ficar indiferente. Só não pode ficar indiferente. Não pode. Nem eu, nem você, não podemos ficar indiferentes. Não podemos ficar